Olá, esta é a continuação da gravação áudio do livro Nada a Perdoar, o segredo para uma vida de fluidez e de poder pessoal, com o segundo capítulo, lido por mim, a autora Carla Francisco. Capítulo 2. Os outros magoam-nos. É verdade. Muitas vezes sentimos a mágoa que resulta de uma palavra ou ação de outra pessoa, ou a mágoa quando não nos dão atenção, proteção, carinho, ou seja o que for aquilo que tanto precisamos deles. Mas estas situações e estas mágoas não se comparam àquelas que carregamos no peito por uma vida inteira e sem saber. São estas os nossos traumas pessoais, ou microtraumas, como relatam alguns especialistas, porque não são necessariamente fruto de um evento isolado de alto impacto emocional, mas sim resultam de pequenos e contínuos momentos de sofrimento emocional. E como alguns especialistas anunciam, estes microtraumas acontecem muitas vezes logo nos primeiros meses de vida e vão definir a forma como o cérebro vai formatar-se e aprender a reagir às situações. Pensem numa criança que cresce num ambiente familiar dito normal, mas onde os pais discutem com frequência ou vivem cansados e estressados e rapidamente perdem a paciência. Mesmo que a emoção negativa e a ação negativa não seja direcionada à criança, facilmente consegue-se ver a criança a estremecer com um berro e a encolher o seu corpo com medo. Tudo isto provoca microtraumas na criança que lhe roubam o seu sentido de segurança e que podem levá-la a tornar-se desconectada dos outros, não confiar nos outros e até a preferir o que já conhece à possibilidade de algo novo que a possa assustar. Agora imaginem que a emoção e a ação negativa é direcionada à criança. Aqui então o seu sentido de valor pessoal e autoconfiança são destruídos e a criança passa a duvidar até de si mesma. E estes ataques podem acontecer de uma forma mais direta ou indireta. Pode ser algo que um pai faz ou diz porque quer corrigir e ensinar a criança, ou porque perdeu o controle fruto de outra coisa qualquer e descarregou nesse momento com a criança. E claro, há depois aqueles ataques mais deliberados e mais ou menos conscientes, fruto de pais desconectados do seu espírito e que buscam algum tipo de sentido de poder pessoal, culpando a criança e roubando-a da sua alegria divina. Seja como for e em que grau for, acho que é certo dizer que todos carregamos os nossos traumas. E são estes traumas, formados dentro de nós tão cedo na vida, que depois vão ser parte determinante na forma como pensamos sobre nós, na forma como vemos e lidamos com a vida, e na forma como reagimos aos outros e aos acontecimentos. Sim, estes traumas são os mais importantes e fundamentais que devemos largar para podermos realmente ser livres e vivermos a vida que nos pertence. Como ouvi certa vez o Dr. Hugh Len, líder e propagador do Ho Oponopono, a dizer, e que é mais ou menos assim: existem coisas escondidas em nós que trazemos quando entramos numa sala e que vão ativar reações nas outras pessoas. E nós continuamos a pensar que o problema são eles. Estas coisas escondidas são estes traumas, muitas vezes escondidos até de nós mesmos, mas que continuamente afetam a nossa energia e assim o nosso estado de humor e o nosso comportamento, e que para além disso afetam a interação dos outros conosco, porque os outros estão constantemente a reagir à nossa energia e não às nossas palavras ou ações. E assim andamos, por vezes uma vida inteira, todos a ativar traumas uns nos outros e todos a reagir à energia uns dos outros. Libertar estes traumas é assim de suprema importância, para que possamos ser livres para viver de acordo com a nossa consciência e caminho pessoal nesta vida. Há aqui só um problema. Se estes traumas aconteceram nos primeiros anos de vida, ou até nos primeiros meses de vida, não temos como os identificar e conhecer. Muitos dos traumas de infância ou mágoas que carregamos nas nossas lembranças são situações de uma idade já muito mais avançada, aquela onde estes traumas iniciais aconteceram. E assim, muita gente carrega traumas que nem sabe que os tem, e vê por isso, já em idade adulta, reações e comportamentos seus acontecerem sem a sua vontade ou consciência e para os quais não encontra explicação. Outra situação comum é a pessoa aprender que a sua experiência de vida é a norma e o normal, e aprender que amor e amar é justificado e justificável com manifestações negativas. Como, por exemplo, aquela pessoa que acredita que se o outro a controla por ciúmes é porque a ama, ou aquela pessoa que acredita que viver no meio familiar cheio de conflitos
discussões e invejas é viver em família. Por este motivo, todas as situações que evocam o nosso desejo ou necessidade de perdoar são uma bênção que surge no nosso caminho. Não me entendam mal, não pretendo insinuar que o sofrimento é uma coisa boa ou que merecemos o mal que alguém nos possa fazer, ou o mal que nos fizeram foi para o nosso bem. Nada disso. Mas todas aquelas situações e pessoas que sabemos muito bem que precisamos de perdoar, sejam elas mais recentes ou mais antigas, porque sabemos o quanto a emoção negativa que trazemos agarrada é a nós e está-nos a prejudicar, são situações desencadeadas por traumas já existentes e que precisamos de libertar. Nós criamos a nossa realidade. E isto significa que nós atraímos para a nossa experiência de vida tudo o que é compatível com a energia que está ativa dentro de nós. Isto significa também que todos os traumas de que temos memória acontecem na corrente de traumas anteriores que podemos não ser capazes de identificar. Sempre que uma situação nos machuca e magoa ao ponto de não conseguirmos esquecer, nem largar a emoção negativa repetitiva que consome o nosso ser, essa situação é, por si só, um trauma na nossa vida. Mas mais do que isso, essa situação é também a validação, confirmação e perpetuação de traumas passados. E o desejo profundo do nosso ser de querer largar a emoção negativa associada a essa situação que nos consome está mais relacionado com o nosso desejo de libertar o trauma inicial que nos tem vindo a aprisionar por uma vida inteira do que o trauma da situação atual. Fazer o trabalho para a libertação emocional que a situação atual invoca é, por isso, fazer o trabalho para a libertação do aprisionamento mais enraizado no nosso ser. Sempre que perdoamos, estamos não só a libertar a emoção associada à situação atual, mas também a libertar o que essa emoção representa, que é a dor de termos aprendido a ver-nos como menos do que aquilo que somos. Porque nunca é sobre o que a outra pessoa é ou fez, mas sim sobre o que isso significa sobre nós, como nos vemos e nos sentimos por causa disso. Na verdade, é quando chegamos a um ponto onde já não pensamos menos de nós por causa do que o outro é ou fez, e a conversa interna negativa a respeito desaparece, que a emoção negativa deixa de existir e nesse momento conseguimos sentir que perdoamos. Isto significa que tornamo-nos imunes ao que aquele trauma representa sobre a imagem que continuamente recriávamos sobre nós dentro de nós. E assim, não só o que está no passado não mais nos afetará, como nada no futuro relacionado com a criação desse trauma o poderá fazer. Por isso, no meu entendimento, a cura de um trauma emocional só pode acontecer quando a pessoa foca apenas em aprender a amar a si própria, a aceitar-se, a ver-se pelos olhos do seu espírito e não de uma mente machucada por críticas e ataques pessoais e auto-infligidos. Fim do capítulo 2.